Imagine um Brasil dos anos 1980, uma época em que a aviação regional ainda engatinhava e depender de aeronaves estrangeiras era a única opção. Mas e se uma fabricante nacional ousasse mudar esse cenário? E se um avião 100% brasileiro revolucionasse o transporte aéreo regional e conquistasse o mundo? O EMB-120 Brasília não foi apenas um marco na aviação brasileira, ele provou que a Embraer poderia competir de igual para igual com gigantes internacionais. Mas como esse projeto nasceu? Quais foram os desafios? E por que esse avião se tornou uma lenda nos céus? Hoje, vamos mergulhar na história fascinante do Brasília, o turbohélice que redefiniu o mercado de aviação regional. O final da década de 1970 marcou um período de grandes mudanças na aviação mundial. As companhias aéreas precisavam de aviões menores, eficientes e econômicos para voos curtos e médios, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, essa necessidade era ainda mais crítica, pois muitas cidades do interior dependiam de conexões aéreas para impulsionar o desenvolvimento econômico. Naquela época, a Embraer já havia conquistado reconhecimento com o EMB-110 Bandeirante, mas ele começava a dar sinais de envelhecimento. Era preciso algo maior, mais moderno e eficiente para competir com aeronaves como o Fairchild Sphere Engine Metroliner, o Beechcraft 1900 e o ATR-42. Com esse desafio em mente, a Embraer iniciou o desenvolvimento de um novo turbohélice pressurizado que entregaria alta performance e baixo custo operacional. Nascia o EMB-120 Brasília. O projeto do EMB-120 começou oficialmente em 1979, liderado pelos engenheiros da Embraer sob a direção de Osiris Silva. A ideia era criar um avião pressurizado de 30 lugares, com excelente desempenho e confiabilidade, para atender à crescente demanda das companhias aéreas regionais. Os engenheiros optaram por usar a mesma empenagem em T do Xingu e asa de perfil supercrítico. Foi o primeiro avião a usar as recém-criadas turbinas PW115 de 1500 HP, fabricadas pela Pratt & Whitney, que, em conjunto com as hélices desenvolvidas pela Hamilton Standard, permitiriam ao bimotor chegar a velocidades superiores a 500 km por hora. O avião também apresentou comodidades como ar-condicionado durante o voo e baixo nível de ruído e vibração. Um dos principais desafios foi projetar uma aeronave que combinasse alta velocidade de cruzeiro, capacidade de operar em pistas curtas e eficiência no consumo de combustível. Além disso, o design aerodinâmico da fuselagem e das asas foi otimizado para oferecer o menor arrasto possível, garantindo uma excelente relação entre velocidade e consumo de combustível. Em 27 de julho de 1983, o primeiro protótipo do Brasília decolou para seu voo inaugural. Com revestimento de alumínio polido fabricado especialmente pela empresa Alcoa, o sucesso foi imediato. O desempenho do avião impressionou especialistas da indústria e chamou a atenção de companhias aéreas internacionais, consolidando a Embraer como uma fabricante de classe mundial. O Brasília entrou em produção no final de 1984 e sua homologação pelo então Centro Técnico de Aeronáutica ocorreu em maio de 1985. Enquanto o Bandeirante iniciou uma carreira no Brasil para depois ser exportado, o Brasília entrou diretamente na operação no exterior. Antes mesmo da primeira entrega, já era o avião da categoria mais vendido no mundo. A primeira empresa aérea a receber Brasília, em 1985, foi a norte-americana Atlantic Southwest Airlines, baseada em Atlanta, no estado da Geórgia. Em setembro daquele ano, Brasília fez o primeiro voo de operação comercial, ligando as cidades de Gainesville, na Flórida, e de Atlanta. No ano seguinte, Brasília foi consagrou como o primeiro avião brasileiro a ser certificado na Alemanha. Em janeiro de 1988, entrou em serviço no Brasil, pela Companhia Aérea Rio Sul. Em 1994, já era considerado o avião regional mais utilizado no mundo. Na ocasião, 26 empresas de 14 países formaram uma frota que voou mais de 3 milhões de horas. Ficha técnica do EMB-120 Brasília. Capacidade para 30 passageiros. Equipado com 2 motores Pratt & Whitney Canadá PW118. Potência: 1800 shp em cada motor. Velocidade de cruzeiro de 537 km por hora. Autonomia de aproximadamente 2.450 km. Altitude máxima de 32.000 pés ou 9.750 metros. Peso máximo de decolagem de 11.500 kg. Comprimento de 20 metros. Envergadura de 19,78 metros. Distância mínima de decolagem de 1.400 metros.
Distância mínima de pouso de 1.200 metros. Tipo de combustível, Jet A1. Na classe de aeronaves para 30 passageiros, o Brasília foi o modelo mais rápido e econômico de sua época, além de apresentar níveis reduzidos de ruído externo e interno quando comparados aos de seus concorrentes. A aviônica também trazia o que havia de mais moderno, sendo a primeira com displays eletrônicos e tecnologia digital. O avião ainda oferecia conforto e espaço de bagagens até então inéditos nas empresas aéreas regionais que operavam em aeroportos de menor porte. Em 1994, já era considerado o avião regional mais utilizado no mundo. Até 2007, a frota global registrou mais de 5 milhões de horas de voo e mais de 60 milhões de passageiros transportados. O Brasília competia diretamente com aeronaves como o Fast Shield Metroliner, o Beechcraft 1900 e o ATR-42. No entanto, o Brasília se destacou pelo seu design aerodinâmico avançado, conforto para passageiros e capacidade de operar em aeroportos menores. Enquanto muitos concorrentes precisavam de pistas mais longas, o Brasília conseguia operar em aeroportos regionais com infraestrutura limitada, tornando-se a escolha ideal para companhias que buscavam expandir suas operações. Seu sucesso foi tão grande que foi adotado por diversas companhias aéreas ao redor do mundo, como American Eagle, SkyWest Airlines e Continental Express. O primeiro operador do Brasília no Brasil foi a Companhia Aérea Rio Sul, que introduziu a aeronave em sua frota no ano de 1988. O avião voou também pelas companhias aéreas Meta, Rico, Air Minas, Passaredo, Interbrasil Star, subsidiária da Transbrasil, Oceanair, Pantanal, Nordeste, Penta, Tavage, KMW, Táxi Aéreo, América Air, Trip Linhas Aéreas, 7 Linhas Aéreas e pela FAB, Força Aérea Brasileira. A própria Embraer usa um Brasília, número de série 323, de matrícula PTS-XP, para transportar funcionários entre as fábricas de São José dos Campos, Gavião Peixoto e Botucatu, numa operação Shuttle. O Brasília 313 de matrícula PPPSC também já foi usado como Shuttle pela Embraer. Hoje essa aeronave opera na FAB, Força Aérea Brasileira, sob o registro FAB 2020. Devido à sua capacidade de pousos e decolagens curtos, o Brasília é utilizado pela Força Aérea Brasileira em viagens oficiais e também por duas empresas de táxi aéreo que operam na Amazônia, região dotada de grande número de pistas curtas que inviabilizam o uso de jatos. Além de ser um sucesso de vendas, o Brasília ajudou a Embraer a consolidar sua presença no mercado internacional. Ele abriu portas para que a empresa desenvolvesse projetos ainda mais ambiciosos, como jatos da família ERJ e E-Jets. Sem o EMB 120, a Embraer talvez não tivesse alcançado a posição de destaque que ocupa hoje na aviação mundial. O EMB 120 Brasília não foi apenas um avião bem-sucedido. Ele representou a coragem e a inovação da Embraer ao enfrentar desafios e conquistar mercados antes dominados por gigantes internacionais. Até hoje, muitos exemplares do Brasília continuam operando, uma prova da qualidade e confiabilidade do projeto. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos incríveis sobre aviação, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo voo.